Saudações a você, meu caro, você, minha cara, seja muito bem-vindo ao Focus Concursos. Eu sou o professor Donin, diretamente para você, diretamente hoje, para nós darmos início a um conteúdo que eu e você juntos vamos tratar, abordar, analisar, identificar seus diferentes aspectos, as suas diferentes nuances, para que a gente possa construir juntos o processo de formação desse território que constitui atualmente o atual estado do Ceará, no seu processo de ocupação, de colonização, de fato de formação de núcleos de povoamento que vão resultar num processo de íntimas relações com a história do Nordeste do Brasil, da colonização do Brasil e até de maneira mais inicialmente falando, com um pouquinho da história da região norte do nosso país, onde nós vamos ter uma concentração de presença de exploradores e de interesses estrangeiros em território brasileiro. Então nós podemos dizer que um pouquinho aqui relacionado até a história do Piauí, do Maranhão, a história da futura capitania do Ceará, ela terá uma relação como um corredor de passagem para essa região do Maranhão, pela presença na região do Maranhão de invasores e exploradores estrangeiros. Então, o início da colonização, de fato, da ocupação desse território, ele vai se dar praticamente dentro do contexto do nosso Brasil colônia, dentro do descobrimento do Brasil e de todas as iniciativas que vão se desdobrar a despeito dessa colonização por exploradores portugueses e espanhóis. Eu vou pedir que a gente, dentro desse nosso processo, você possa aí nos acompanhar e ficar ligado nas nossas principais redes sociais, para que você possa se inscrever no nosso canal do YouTube, que você possa também curtir o nosso Instagram e assim também o nosso Facebook, o nosso Spotify, o nosso Twitter e o nosso LinkedIn. É o Focus ao lado de você nos principais canais. A nossa abordagem hoje vai tratar então sobretudo de um período em que nós vamos observar uma relação aí aos pouquinhos de desenvolvimento do próprio território brasileiro. Eu vou evitar considerar ou caracterizar alguns recortes muito específicos para que a gente possa apenas tomar nesse primeiro momento algumas datas, alguns períodos, algumas relações com a história do desenvolvimento do nosso Brasil, mas tomando como base aqui o período colonial. O período colonial que muitas vezes, em muitos momentos ou em diferentes momentos, ele pode ser definido por um período pré-colonial e um período colonial. O período pré-colonial inserido nas primeiras expedições que vão estabelecer o reconhecimento, vão estabelecer a análise da riqueza, ou mesmo essa primeira expedição de abordagem aqui do território brasileiro, com a chegada da frota de Pedro Álvares Cabral em 22 de abril de 1500. Desse período de 1500 até o período de 1533, pode-se dizer que nós tínhamos um período, de fato, no Brasil, marcado pelo escambo, marcado pela primeira relação com os povos nativos, um primeiro interesse no ciclo da madeira, o ciclo do pau-brasil. Esse primeiro período que ele é um período de exploração, ele é um período de interesses na região, no território da região do Brasil, da região da América como um todo, mas que essa colonização ela ainda não instituiu ou ela não formalizou instituições de fato. Então, era um período ainda marcado pela presença do explorador português, pela presença em vários momentos do explorador espanhol. O território brasileiro, diga-se de passagem, já havia sido dividido entre a parte mais oeste do território da América e a parte mais a leste,
que estava concentrada à costa litorânea do país. Nesse período, era comum que esse projeto de exploração, de reconhecimento da exploração durante o período aí da Idade Moderna, durante o período do sistema econômico mercantilista, o interesse em produtos tropicais e na base de matérias-primas, ela era o que movia esses exploradores. Daí a importância das especiarias, daí a importância da madeira nessa relação comercial que aqui se estabeleceu. De início com o velho continente, com os exploradores europeus, na região da costa da África e se estendendo para a região da América, tomando como base as ilhas do Atlântico e uma limitação, uma dimensão de 370 léguas, onde o Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, ele vai dividir todo esse território. Então, esse primeiro projeto de exploração, de reconhecimento do território brasileiro, ele está ligado até os períodos de 1533 e 1534, quando a expedição a mando do rei de Portugal vai separar o nosso território em 15 quinhões de terra, em 15 lotes de terra e 14 capitanias. As capitanias hereditárias que davam a posse do território a possíveis interesses, a possíveis exploradores interessados no projeto colonial, mas não dava a liberdade da propriedade dessa terra, ou pelo menos da venda, da comercialização desse espaço. Esse explorador, esse capitão donatário, muitas vezes recebia essa donataria e ali recebia algumas funções para que efetivamente pudesse, dentro desse território, dividi-lo sobretudo com o interesse de produzi-lo, arrendá-lo, configurar ou mesmo delimitar sesmarias para que estas sesmarias pudessem, sob o interesse de outros exploradores e colonizadores, também de fato gerir a produção, gerir a matéria-prima, produzir a matéria-prima com o interesse da tributação por intermédio do capitão donatário. Então havia toda uma estrutura, sobretudo burocrática, política, que iria definir essa característica em termos do território, em termos de exploração da região do território brasileiro. O primeiro projeto, pode-se dizer, mais efetivamente de tentativa de colonização, a primeira parcela desse interesse, ela pode-se dizer que deu-se entre as capitanias hereditárias, que vão ter um período de duração até a instalação mais precisamente do governo geral, a mando então do rei de Portugal, um grupo aqui de burocratas, de administradores, de políticos que vão assumir o governo geral com Tomé de Sousa. Tomé de Sousa aqui desembarca com um número de mais ou menos aí 1000 integrantes na sua comitiva, que vão estabelecer mais precisamente os interesses de delimitação, de ocupação, colonização e de fato povoamento, onde aos poucos essa iniciativa das capitanias hereditárias elas vão sendo restabelecidas pelo controle mais direto entre o Estado português e o governo geral, e assim estabelecer toda essa estrutura burocrática de administração desse espaço. Então, esse projeto de fato de ocupação, colonização e povoamento, ela tem uma relação direta com o nosso território aqui do Ceará e como esse território ele irá se consolidar inicialmente enquanto uma região aqui ligada a interesses, ligada à estrutura dos interesses de formação do Estado brasileiro, da formação dos interesses de produção e principalmente a produção centrada na exploração do açúcar, primeiro a madeira, posteriormente o açúcar e todas as iniciativas em torno desse período que vão ter como marca o período colonial ou o primeiro projeto de período colonial até os anos de 1533. No final do século XIX, a gente vai perceber
no final do século XVIII, aliás, nós vamos perceber uma crise desse sistema, os anos de 1789, 1790, e já no início do século XIX, a crise desse sistema colonial, quando o território brasileiro é elevado à sede da coroa portuguesa, quando por intermédio da presença da família real portuguesa no Brasil. 1815 é mais ou menos o período que se caracteriza esse período que finda a fase colonial e tem-se início o processo pré-independência e o processo imperial no Brasil. Para a gente observar, eu gostaria até que você mentalizasse um pouquinho, principalmente para você que eventualmente não está na região do Ceará, não é o seu estado natal, você não é cidadão desse espaço aqui, não é talvez morador desse espaço, e eventualmente a gente precisa entender um pouquinho a geografia desse espaço e pensar um pouquinho a particularidade dessa região. Essa região aqui, ó, que ela está localizada, podemos dizer, um pouquinho mais no extremo norte, né, do Nordeste brasileiro, extremo norte, porque essa região aqui, ó, ela é banhada pelo Oceano Atlântico, onde as regiões limítrofes ainda destacam uma importância e um protagonismo na região Nordeste, que acaba servindo, junto com o Piauí, como uma região de passagem até a parte mais do extremo norte, onde está localizada a região do Maranhão e principalmente a região do Pará. É importante observar que dentro desse período da história política do Brasil, vão se formar aí em meados dos anos de 1600, a gente está falando de início do século XVII, a gente vai ter duas grandes influências no Brasil, que é a formação da região do norte, o que caracteriza a região norte do país, onde está o estado do Maranhão e do Grão-Pará, onde está a região do Amazonas, onde está a região da floresta, a região mais, podemos dizer, mais ao interior da costa, a região de mais difícil ocupação, de penetração, onde os núcleos de povoamento, eles vão gradativamente demarcando o próprio mapa político do Brasil, e separado disso, nós vamos ter a outra região, primeiramente com sede na capital Salvador até 1763. Então, todo o centro político-administrativo do Estado do Brasil, ele terá Salvador como centro político-administrativo, e após 1763, após o descobrimento do ouro, um deslocamento dessa administração política para a região, para o interesse na região das Minas. Então, Rio de Janeiro toma esse protagonismo a partir da exploração aurífera na região das Minas Gerais. Salvador e Rio de Janeiro, portanto, as duas primeiras capitais do Brasil, do estado do Brasil, deslocadas ou distantes da região do estado do Maranhão e do Grão-Pará. O estado do Maranhão e do Grão-Pará, que vai se constituir uma administração quase que à parte, uma administração quase que mais direta, com maiores relações, até pela própria questão geográfica, até pela própria facilidade no escoamento aí de produtos, de tributos, de recursos e até mesmo de informações mais diretas com a própria administração do rei de Portugal. Essa região que nós estamos aqui falando de ponte, essa região que nós estamos estabelecendo de ligação, esse corredor de ligação com a atual região norte do país, ela depois vai até elevar a própria capital, Belém do Pará, como cabeça administrativa, política administrativa desse estado, portanto, do Maranhão e do Grão-Pará. Estado que, diga-se de passagem, depois com essa inversão do protagonismo de Belém, vai caracterizar-se pela importância do estado do Grão-Pará e do Maranhão, onde a própria capitania de São José do Rio Negro depois coincidirá com o território do atual estado do Amazonas. Nós temos aqui, né, mais ou menos uma imagem, mais ou menos uma representação. Obviamente que a minha representação aqui ela é um pouquinho menos real,
do que o próprio mapa, do que a própria região, de fato, do mapa político-administrativo do Brasil, e que a gente pode observar aqui, inicialmente, em algumas respectivas diferenças desses espaços, desses territórios, e que vão caracterizar em diferentes momentos diferentes interesses. Eu vou projetar aqui para você inicialmente esse projeto aqui de administração política através das capitanias hereditárias em 1533 e 1534, que foi dividido a princípio em 14 capitanias e em 15 lotes. Isso porque a capitania do Maranhão ela vai ser dividida em 2 lotes, em 2 regiões específicas, com 2 capitães donatários também específicos, facilitando assim a administração ou mesmo distribuindo maiores áreas de exploração para possíveis amigos do rei, para possíveis aliados da estrutura administrativa da coroa portuguesa por intermédio dessa nobreza. Bastava a nobreza pedir, bastava a nobreza solicitar espaços de administração e assim o rei concedia esses interesses na condição dessa tributação, dessa arrecadação de recursos, de impostos através dessa exploração. Aqui nós podemos observar um pouquinho melhor o que foi essa fase do século XVI, 1533, de 1500 a 1533, e esse período do período pré-colonial e do período colonial, e os séculos 17 que vão constituir essa ocupação, essa colonização e praticamente essa particularidade da região da capitania do Ceará. As capitanias, então, elas eram territórios divididos exatamente com o intuito, com o objetivo de facilitar essa exploração, arrendando e mesmo dividindo espaços com a maior capacidade de proporcionar interesses de exploradores, de investidores ou mesmo de produtores, onde irão resultar ou onde irão consolidar uma espécie de elite latifundiária no país e que essas capitanias fariam exatamente aqui o papel de constituir esse espaço. Nós estamos vendo aqui como essa parcela de territórios, essa parcela de quinhões de terra de 15 lotes distribuídos em 14 capitanias, elas restringiam um pequeno espaço aqui, ó, para a região do atual estado do Ceará. Você observa aqui então os limites, a região dos limites geográficos atuais, coincidindo com o domínio da coroa portuguesa e da coroa espanhola sob a porção mais à direita, a minha direita e a minha esquerda, que representam a costa aqui na porção mais a leste e a porção mais a oeste, o projeto de interiorização do Brasil. Tá vendo que Belém praticamente corta a linha do Tratado de Tordesilhas nesse espaço, nessa região que delimita o espaço de transição entre o Nordeste, pelo Ceará, pelo Piauí, pelo Maranhão, até o alcance da região do território atual do território brasileiro, na região norte do território brasileiro. Aqui nós estamos vendo a região, o atual estado do Rio Grande do Norte, o estado da Paraíba, PB, tudo bem, o estado de Pernambuco, essa coisa espichada aqui, comprida, que é o território de Pernambuco, tá? Não me leve a mal, é só para você até identificar um pouquinho aí, depois memorizar. Esse território aqui do Piauí, o estado do Piauí, e é encravado aqui o atual território que constitui o estado do Ceará. Piauí, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, parcela aqui do nosso território do Oceano Atlântico. Quase localizado, podemos assim dizer quase, né? Exceção do Piauí, exceção do Maranhão, no extremo norte, né, do território do Nordeste, da região Nordeste do país. Isso, entre outras características, vai nos permitir compreender que até o controle, o domínio da administração política no Brasil sob a região do Maranhão e do Pará, essa região do Ceará, a capitania do Ceará, ela estava mais anexada e integrada
ao estado do Maranhão. Quando passará dentro desse processo e dessas condições, anexar-se ou mesmo depender economicamente, politicamente, da própria capitania de Pernambuco. Nós temos que lembrar que dentro do projeto de colonização, da iniciativa de colonização e exploração do território brasileiro, toda a região da costa litorânea vai se destacar por conta de regiões amplamente produtivas de engenhos, amplamente produtivas de açúcar, centralizadas em torno dos engenhos. Praticamente até o espaço do território do Rio Grande do Norte, nós temos uma grande incidência de regiões produtoras de cana-de-açúcar, diminuindo cada vez mais a esse extremo que vai extrapolando os limites do Ceará, do Piauí, principalmente. Ou seja, essa, de fato, ocupação e demarcação do território cearense tem, de fato, a ver com esse primeiro projeto, essa primeira tentativa de posse colonial, que se dá pelas feitorias no ciclo da madeira. O que eram feitorias, professor? Eram entrepostos comerciais, eram fortificações que tinham a função tanto de proporcionar o carregamento da matéria-prima da frota de madeira e tinha também o interesse de fazer ou de garantir a segurança dessa região, possivelmente já inibindo ou afastando ou tentando diminuir o interesse de possíveis disputas entre colonizadores estrangeiros em território brasileiro. Até o projeto efetivo, até a separação, a divisão efetiva em lotes de terra distribuídos entre capitães donatários e arrendados em torno de sesmarias, a colonização se deu por uma tentativa de posse, tá? A tentativa por parte da coroa portuguesa de delegar ou de determinar a posse desse território pela construção de feitorias. Essas feitorias, como nós vamos perceber, não impediram a disputa ou mesmo o trânsito entre colonizadores estrangeiros em território brasileiro. Um exemplo disso é que a região do Maranhão, a cidade de São Luís, será fundada por franceses e, dentro dessa conjuntura, a expulsão dos franceses da parcela do território mais ao norte do Brasil deu-se início exatamente pelo corredor que transitava, passava, articulava essas expedições entre o Ceará e entre o Piauí, até alcançar a região, então, ali da costa do Oceano Atlântico, do norte do território brasileiro com o Oceano Atlântico, e estabelecer, então, a de fato efetiva ocupação por parte dos portugueses. Esse era um princípio válido à época, pois definida a separação do Tratado de Tordesilhas, vamos lá, você pode anotar aí, ó, ele é de 1494, a primeira chegada da frota de Cabral ao território brasileiro é de 1500, 22 de abril de 1500, e o princípio válido, o princípio que regia essa posse de territórios coloniais durante a Idade Moderna, durante o início do século XVI, era, de fato, ocupá-lo. Quem ocupava um território tinha posse, portanto, possuía direitos sobre ele. Não possuía necessariamente uma propriedade no sentido legal da palavra, uma vez que as disputas serão incorrentes, mas a posse desse território era garantida pelo Estado português. Garantida a posse pelo Estado português, essa separação, essa distribuição, de fato, ela ocorria de maneira que pudéssemos, então, pensar o desenvolvimento da própria capitania do atual estado do Ceará. Então, constituía-se inicialmente o projeto de divisão em capitanias hereditárias, constituía-se parte inicialmente do Ceará, a regiãozinha onde nós estamos aqui, vamos mudar de cor,
colocar o nosso laranjinha aqui, ó, para identificar essa parcela desse território e onde necessariamente essa relação se dava até aí, início do século XVII, com o estado do Maranhão e posteriormente anexada a influência, a dependência de Pernambuco. Superado então a fase de escambo, estaríamos entrando na fase de administração e disputa no campo político da exploração e da dominação desse território, que iria constituir o povoamento do território do Ceará, o que ia nos proporcionar, portanto, compreender um pouco esse jogo de interesses que irá se constituir nessa colonização através da região, através do espaço entre os rios Ceará e os rios Mucuripe. Eu tenho uma imagem um pouquinho mais recente do que constitui esse espaço e das particularidades que nós vamos observar na colonização e no povoamento desse território encravado aqui praticamente no coração do Nordeste, entre áreas de passagem, entre áreas de trânsito entre o Nordeste e a região norte do país. Por esse motivo, pessoal, a primeira grande característica no estudo da história do Ceará é observarmos que ele apresentará particularidades um pouco distintas e mais específicas que o restante das regiões de produção açucareira. Essa colonização, de fato, ela vai se dar através muito mais do interior e que vai resultar na ocupação desses espaços aqui, ó, do Jaguaribe, né, extrapolando aqui o limite da região da Chapada do Apodi, onde você pode observar aqui importantes núcleos de povoamento, desde a região de Aquirás, aqui ó, pertinho, né, de Fortaleza, na região metropolitana de Fortaleza, a região de Aracate, desenvolvida ao longo do século XIX, a região de Icó, nesse outro quase extremo aqui do sul, a região de Sobral, vamos localizar aqui a região de Sobral, eu já acho aqui, Icó, Aracate, em termos aqui dos séculos 18 e 19, a região de Aquirás e Fortaleza, as primeiras ocupações e núcleos de ocupação e povoamento desse espaço e o desenvolvimento da região mais do sul, aqui na Chapada do Araripe e até a região da Serra Grande, aqui com o extremo leste, aqui ó, Sobral. Sobral localizada na minha colinha aqui, eu tinha colocado ela um pouquinho mais no meio, mas ela está localizada então aqui, ó, principalmente por conta do afluente aqui do Acaraú, localizado quase no limite da Chapada de Ibiapaba, nessa região também conhecida como Serra Grande, essa região limítrofe com o estado atualmente do Piauí. Isso nos permite então pensar dois aspectos essenciais no estudo da história do Ceará, que é inicialmente a presença espanhola. Primeiramente, então, nós vamos colocar que a ocupação e a colonização ela vai se dar em duas frentes, a presença espanhola. Essa até é um pouquinho mais restrita a um campo das suposições, então ela tem uma importância inicialmente mais legada ao século XV para XVI. A exploração e mesmo a colonização da América pelos espanhóis em 1492, a separação pelo Tratado de Tordesilhas a 370 léguas, tomando as regiões das Ilhas Canárias e de Cabo Verde, e a presença mais portuguesa. Então, se a presença espanhola ela é mais restrita aos séculos XV e XVI, elas coincidem no que se refere a essa ocupação desse espaço aqui do Ceará, primeiramente especulações que acabam ventilando hipóteses
dos próprios exploradores espanhóis Vicente Pinzón e Diogo de Lepe de terem alcançado a região, a foz dessa região, até mesmo antes da própria presença de colonizadores, de exploradores portugueses. Nós temos então regiões de presença espanhola, abrangendo as regiões de Mucuripe e as regiões do Rio Ceará, possivelmente antes até da própria chegada de exploradores portugueses ou mesmo a chegada do próprio Cabral no Cabo de Santo Agostinho, na região então localizada na costa litorânea. Essa presença principalmente espanhola, ela serve para a gente apenas enquanto, em princípio, um referencial para a gente definir o processo que vai se dar na ocupação, de fato, na ocupação mais portuguesa, a colonização de fato mais portuguesa a respeito dos limites além do rio Mucuripe, da região de Mucuripe e do rio Ceará. Então, além da presença espanhola, o que é mais relevante destacar é a colonização através da ocupação, da colonização e do povoamento portuguesa. Aqui nós temos uma relevância maior para os primeiros passos desse processo de fato se caracterizarem e a gente observar então esse primeiro contato e essas primeiras expedições que aqui vão se desenvolver. De fato, o Ceará, ela foi uma região que acabou sendo resultado de uma expansão territorial da costa para o interior. Da costa, entenda que eu estou me referindo à porção leste do território brasileiro, e de uma interiorização que vai ser resultado de expedições e mesmo de demarcações que vão ser até mesmo financiadas e subsidiadas ou mesmo facilitadas pela coroa portuguesa, em que essas expedições, essas áreas de ocupação, elas serão resultado da presença de bandeirantes, que aqui vão se estender, tomando o primeiro contato com povos de origem nativa, com civilizações nativo-americanas. Então, primeiramente se destaca o contato ou os confrontos com o nativo, a presença, a colonização portuguesa, ela resulta em confrontos com o nativo. É disso que a ocupação desse espaço, a colonização de fato desse território se dá, muitas vezes pela aliança com determinados grupos. Diga-se de passagem, é importante frisar a presença de grupos indígenas dos troncos tupis e gês, tupis geralmente mais localizados próximos da costa, em que as suas variações terão uma relação mais amistosa com o explorador, o colonizador europeu português, e nesse sentido os grupos Gs que terão uma proximidade muitas vezes maior com agrupamentos ou mesmo civilizações nativas do grupo G. Haja vista a presença de franceses, de holandeses, mais precisamente na região mais ao extremo norte de ingleses, e que nesse sentido esses confrontos com o nativo foram resultantes tanto dos embates e das disputas com os colonizadores europeus de maneira geral, quanto em confrontos com os nativos por parte dos bandeirantes. O que pode nos levar a afirmar, o que pode nos levar a inferir que a ocupação de fato e a colonização desse território foi resultado de um embate de etnocídio, de genocídios extremamente violentos contra as populações nativas. E nesse aspecto, a ocupação relativamente tardia. Por que uma ocupação relativamente tardia? Porque essa ocupação comparada à costa litorânea
e principalmente centradas em torno da produção de engenhos, esta vai se dar como uma consequência desse processo. Dadas as dificuldades da alta concentração de civilizações nativas, dadas as dificuldades de acesso pela costa, por ser uma região mais fechada e com alta incidência de ventos e de um relevo que dificulta a penetração e o desembarque na região da costa litoral do Ceará, e principalmente as dificuldades climáticas quanto à presença de secas. Por isso essa ocupação, essa colonização relativamente tardia, ela é uma colonização que apenas vai se dar por parte dos portugueses no século XVII. Finais do século XVI, mas oficialmente nos primeiros anos, nos 3 primeiros anos, 1603 do século XVII. Perfeito? Século XVII, portanto, início aqui dos anos de 1600, 1601, com essa ocupação relativamente tardia. E neste caso, iniciada por duas frentes do interior. O interior de Pernambuco, necessariamente da Paraíba, do Rio Grande do Norte, considerando uma ocupação do sertão e uma ocupação de influência mais baiana, o que vai, nesse sentido, despertar essa percepção de uma interiorização do território, a despeito aí de hipóteses ou teses de que elas teriam ocorrido pelo litoral. Há indícios mais fortes de que essas duas frentes de ocupação permitiram, ora, a penetração nesse território pelo sul, ou uma penetração vinda da região de Pernambuco, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, pela região do litoral, penetrando nesse espaço. Então, isso demonstra um interesse, né, de interiorização iniciada pela interiorização e despertada pela expansão da pecuária. Isso é importante também a gente frisar inicialmente. O primeiro grande ciclo que irá dominar essa região será resultado de uma expansão e de uma exploração de grandes espaços de terra que vão extrapolar os limites da costa litorânea do país, paralelamente até distanciando-se, paralelamente à atividade do açúcar e distanciando-se das regiões de produção de engenhos. O que pode-se dizer nesse sentido? Que a produção depende da criação da pecuária e da produção, em certa medida, agrícola, com itens de primeira e segunda necessidade, que irão abastecer, em certa medida, um mercado interno. Então, essa é a primeira grande característica que a gente pode destacar como um aspecto introdutório desse estudo das relações e das composições que vão gerir o território do Ceará nos primeiros anos da colonização e da formação de alguns núcleos de povoamento. O que a gente vai aí posteriormente, logo em seguida, reforçar um pouquinho melhor e apontar alguns caminhos nesse sentido e até tratar um pouquinho das especificidades do termo Ceará, tá? A grande origem semântica pelo qual hoje nós conhecemos como Ceará. Não sai daí, até daqui a pouco.